Bom dia, tudo bem, meninos e meninas do Buffet Planalto? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Mais uma semana para a gente fazer aqui uma reflexão. E eu já vou pedindo perdão, porque eu não trouxe nada para vocês do Amazonas, e a razão é que essa semana nós tivemos uma recreação para as crianças no sábado, e eu fiquei a semana toda vendo o que precisava comprar, o que precisava providenciar, porque assim, as coisas aqui não são tão simples e tão fáceis como em Londrina. Aqui as opções são escassas, né? Então isso acaba despendendo muito tempo. Mas se Deus quiser, semana que vem eu vou trazer algo do Amazonas para vocês, tá bom? Me perdoem e vamos para a reflexão dessa semana. Glória a Deus. E para nossa reflexão dessa semana, como vocês têm percebido, toda reflexão que nós fazemos é sempre um desafio para nós. Um desafio para nós crescermos na nossa vida espiritual, né, na nossa vida profissional, na família, onde nós estivermos, né? Porque são todas reflexões amparadas na palavra de Deus. E quando nós pegamos os ensinos de papai, nós crescemos muito, desde, claro, né, estejamos dispostos a aprender e colocá-los em prática. E esta semana a gente vai fazer uma reflexão em várias frentes aqui. Se você leu, eu gostaria muito que você lesse quando puder o Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, que fala sobre o Sermão da Montanha. Nós temos lições preciosas ali. E eu tirei dali uma das frentes dessa reflexão, que é sobre julgamento. Que Jesus fala sobre julgar. Ele deixa bem claro ali que com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados também. Isso já é o suficiente para a gente pensar um pouco, né, sobre julgamento. Mas Jesus desenvolve a ideia dele a partir de um ponto em que ele fala assim, vou contextualizar para ficar bem fácil para todo mundo entender. É como se Jesus falasse assim para mim, Ramas, você está se incomodando muito com o cisco que está no olho do teu próximo, mas no teu olho tem uma tora, tem um tronco e você não está vendo. Primeiro tira o tronco, a tora dos teus olhos. Essa passagem é muito forte, essa passagem é muito desafiadora, porque nós temos a tendência de enxergar o erro, a falha, o pecado, as coisas ruins que estão no outro. E a gente não consegue olhar para nós mesmos. Nós não conseguimos, ou às vezes, muitas vezes, nos negamos de fazer um autoexame sobre como está a nossa conduta. Como será que está a nossa conduta para que nós julguemos, ou acusemos, ou podemos até, muitas vezes, apontar o dedo para o nosso próximo. Como que será eu para que eu faça isso com a pessoa que está próxima a mim? Será que eu sou um exemplo? E mesmo que eu fosse um exemplo, a Bíblia não me dá respaldo para isso. Nós temos a passagem lá no Evangelho de João, que é uma passagem conhecidíssima, que os fariseus levaram uma mulher para ser apedrejada porque ela havia sido pega em adultério. As pessoas queriam apedrejar porque a lei mandava e eles levaram para Jesus. Quem que é Jesus? Jesus é Deus, o juiz supremo. Ele poderia condenar. Ele é perfeito, mas nem ele condenou, nem ele acusou. Pelo contrário, ele desafiou aquelas pessoas que estavam lá e você nunca errou não, você nunca falhou, você nunca cometeu nenhum equívoco, você não tem pecado, por favor, disse Jesus. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou ninguém. Todos eram igualmente pecadores como ela. Todos erraram. Todos haviam falhado. Enquanto viveram, falharam e pecaram. E foram embora. Ficou apenas ela e Jesus. Aquele que nunca julga. Aquele que abraça e aquele que conforta. Nós não somos juízes. Nós não somos os donos da verdade, as donas da verdade.
Mas muitas vezes a gente se quer colocar como tal. Qual a necessidade disso? Por que será que nós agimos assim? E aí eu entro numa nova frente dessa reflexão. Eu respeito muito a ciência, demais. Eu sou fã dos cientistas, eu respeito a ciência séria. E a ciência concluiu que o mal do século é a depressão. Estamos falando possivelmente de saúde, né? Mas o mal humano do século, na minha opinião, é o egoísmo. A gente olha demais para nós. Porque olha só, quando eu estou olhando para mim aqui, egoísmo é isso aqui, ó, olhar para mim. Eu não olho, não consigo ver quem está na minha frente e quem está do meu lado. Eu estou olhando para mim mesmo, para as minhas necessidades, para as minhas causas, para aquilo que eu acredito. E ignoro as pessoas que estão à minha frente, ao meu lado e, quiçá, as que estão atrás de mim. O sentimento de egoísmo, se ele está no nosso coração, ele precisa ser retirado com urgência. Porque o egoísta nunca tem sentimento altruísta. Ele não se coloca no lugar do outro. Ele só vê o que ele quer ver nele mesmo ou nela mesma. Então julgamos, então questionamos, então apontamos. Então falamos aquilo que fere o outro. Por que a gente tem tanta dificuldade de se colocar no lugar do nosso próximo? Seja ele o nosso irmão de fé, o nosso companheiro de trabalho, o nosso irmão de sangue ou qualquer outro parente, amigos. Por que nós temos essa dificuldade, gente? Nós estamos vivendo dias difíceis. A coisa ficou antropocêntrica, o homem no centro, o ser humano no centro. Quando na verdade o centro da minha, da tua vida, onde eu e você estivermos, tem que ser Jesus. Não pode ser outro. Será que Jesus falaria o que você falou? O que eu falei? Será que Jesus agiria da maneira que eu e você agimos? Possivelmente não. Então, se nós temos Jesus como exemplo de nossas vidas, exemplo a ser seguido, a quem nós temos que olhar, por que a gente não se esforça para ser igual, para aprender com Ele? Aprender a compaixão que Ele teve, a misericórdia, o amor, o abraço, a presença, o ombro sempre amigo. Mas não, nós não conseguimos controlar esse lado humano que nos devora, que é o lado do egoísmo e o lado do julgamento. Todos nós, indistintamente, acredite você ou não, vamos passar pelo juízo final. Eu já falei para vocês, o que me assusta não é final, o que assusta é que é juízo. Isso me dá um pavor imenso. Nós deveríamos acordar todas as manhãs e pensar nisso. Nós um dia estaremos diante do reto e justo juiz, que é Deus. É só Ele. A nós cabe apenas o espírito de compreensão com as pessoas, o espírito de amparo, o espírito de ser um suporte, um apoio. As pessoas estão carentes disso. E isso é uma urgência nos nossos dias. E a outra reflexão, outra frente de reflexão que eu queria trazer dentro desta reflexão, nesta manhã, é sobre os pecados, a dificuldade de controlarmos a nossa boca, a nossa língua, aquilo que falamos. Quando a gente fala alguma coisa, nós estamos colocando no lugar dessa pessoa que a gente está falando, dela ou dele. A minha e a sua atitude demonstra que, de fato, nós estamos preocupados com essa pessoa. Ou a gente fala assim, não estou falando mal, só estou falando a verdade. Olha que justificativa gloriosa e celestial. Tudo que eu estou dizendo é verdade. Então, portanto, se eu estou falando a verdade, eu não estou falando mal.
Afinal de contas, se eu estou sendo verdadeiro, é mesmo? Essa é a justificativa? Mas será que vale? Vamos ver. Quem sabe a partir de hoje a gente possa iniciar um novo momento da nossa vida. Digamos que eu vá contar alguma coisa para você. E você fala assim para mim, Hamas, antes disso, deixa eu te fazer 3 perguntas. O que você vai me falar é verdade? O que você vai me falar vai prejudicar alguém? O que você vai me falar vai beneficiar alguém? Possivelmente eu não falaria. Porque eu estaria encurralado por essas 3 perguntas. O que eu e você ganhamos quando nós acusamos, quando nós apontamos, quando nós falamos mal, quando nós não apoiamos, quando nós julgamos? O que eu e você ganhamos? Nada. E mesmo que ganhássemos alguma coisa, eu garanto para vocês que seria um ganho repentino, efêmero, iria desaparecer. E na verdade a gente não ia ter ganhado nada. Nesta manhã, meninos e meninas do Buffet Planalto, eu apelo a vocês, e para mim também, para que a gente possa ter um sentimento de altruísmo, de se colocar no lugar do próximo. E mais, nós devemos pensar assim, e se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Como será que eu ia me sentir? Será que eu me sentiria bem? E se ao invés de ser ela, ser ele, fosse eu? Como será que eu estaria? O que será que eu estaria pensando? Possivelmente, por que as pessoas estão agindo assim comigo? Será que eu mereço isso? Nós temos dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro. Nós temos uma dificuldade imensa, porque dentro de mim e de você não existe ainda aquele sentimento de altruísmo, ainda não nasceu aquele sentimento de irmãos que nós temos que ter uns com os outros. E por causa disso a gente negligencia algo que deveria ser natural na tua vida e na minha também. Sentir a dor do outro, sentir o que o outro sente, procurar estar do lado, entender aquele coração aflito, angustiado. É o que as pessoas precisam hoje. E talvez é por causa disso que a depressão é o grande mal desse século. Porque a gente é egoísta demais. Se nós estendêssemos as mãos ao invés de julgar, não teria tanto depressivo nem tanto depressivo. Se nós abríssemos os nossos ouvidos para ouvir e aconselhar com sabedoria, possivelmente os psicólogos, muitos deles estariam desempregados. Olha só que horror. Não sei se tem algum psicólogo no Planalto hoje, né? Algum estudante de psicologia, não me queira mal, por favor, tá? Estou apenas fazendo aqui um exercício de imaginação. Pensa assim. Se nós estivéssemos mais do lado verdadeiramente das pessoas, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente no trânsito, dentro de um shopping, na família, seria bem melhor. Por que é tão difícil? Por quê? Que negamos muitas vezes o nosso lado humano. Havia um reino onde tinha muito roubo, muito assalto, era uma coisa impressionante, as pessoas não tinham segurança nenhuma. Aí o rei resolveu baixar um decreto. Falou, a partir de hoje, quem for pego roubando, vai ter os 2 olhos arrancados. Acabou os assaltos, acabou os roubos, as pessoas dormiam com as portas abertas. Todo mundo que tinha pitbull trocou por pincher, por piquenês, que não precisava mais. Tiraram as cercas elétricas, ninguém roubava, ninguém assaltava. Aí, muitos meses depois, os súditos falaram assim para o rei, rei, pegamos um ladrão. Depois de tantos meses, o que a gente faz? O rei falou, o que vocês fazem? Está na lei, no meu decreto, arranque os 2 olhos. Aí eles falaram assim, então, mas aí nós estamos com um problema.
porque é o teu filho. O que a gente faz? Pergunto para mim, para você, se fosse o teu filho e a tua filha, e você sendo o rei que baixou o decreto, pensa nele, no teu filho e na tua filha, arrancava os olhos ou revogava o decreto? Você já teve tempo para pensar o que você faria se você fosse o rei ou a rainha e tivesse baixado um decreto desse? Agora é o teu filho e a tua filha que está ali. E a lei diz, 2 olhos. O que o rei fez? O rei diz o seguinte, são 2 olhos que a lei pede. Então a lei terá 2 olhos. Podem arrancar os meus 2 olhos. Possivelmente você faria isso pelo teu filho e pela tua filha, mas você não faria isso por mim. Você não faria isso pelo teu vizinho. Você não faria isso pela pessoa que você ocasionalmente encontra no clube que você vai, ou quando você vai jogar futebol, ou vai passear. Talvez pelo seu filho e sua filha você fizesse, mas por outra pessoa você não faria. E eu também não. Por que eu falei isso? Jesus não nos ofereceu 2 olhos. Ele nos ofereceu o corpo inteiro dele para morrer naquela cruz. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, tivéssemos um livre acesso com Deus, porque o véu foi rasgado, diz a Bíblia. E Jesus ofereceu o corpo dele inteiro, o sangue dele, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E nós somos incapazes de oferecer apoio, de oferecer uma mão estendida, de oferecer uma palavra amiga. Nós somos incapazes. Imagine 2 olhos, não, imagine 1 olho, né? Tem pessoas que não doariam sequer uma unha. O que Jesus nos pede hoje não é nenhum sacrifício, não. Ele pede apenas que nós nos amemos, que nós nos coloquemos no lugar do outro, com sentimento de altruísta, para deixar de ser juiz, para controlar a nossa língua, para controlar a ira muitas vezes enfurecida do nosso coração. Por que a gente tem que ser assim? Jesus está pedindo uma coisa tão simples. Ele não está pedindo teu olho, nem o meu e nem o nosso corpo. Essa reflexão, eu não sei se ela está mexendo com você, te perturbando, mas comigo ela está fazendo isso. Muito. Porque antes de levar alguma coisa para vocês, a palavra vem para mim. E eu estou sendo confrontado. Não sei se você está sendo, mas eu estou sendo confrontado. Porque o que Jesus pede para mim e para você não é nada de impossível. Vamos olhar para o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Porque a gente nunca sabe onde nós vamos estar amanhã. Nós nunca sabemos o que vai acontecer com a gente amanhã. Aliás, você não sabe o que vai acontecer com você hoje, daqui a pouquinho, daqui 10 minutos. Em que situação você vai estar, em que situação que eu vou estar. Vamos pensar nisto. Vamos ser mais humanos. Deixarmos de ser egoístas, nos colocarmos no lugar do próximo. E eu tenho certeza que nós seremos melhores, o ambiente onde nós estivermos também será melhor. Amém? Para alívio de vocês e alegria total, terminamos. Eu sempre vou agradecer todos, mas acima de tudo eu agradeço a Deus por Ele ter me concedido, eu que sou uma pessoa tão falha, tão pecadora, tão cheia de erros, Ele me concedeu essa graça, né, esse privilégio de poder estar levando toda semana a palavra para vocês. Como eu disse, a primeira palavra vem para mim. Gostaria muito, do fundo do meu coração, que vocês possam ter uma semana, né, muito abençoada da presença de Deus, que o Senhor Deus guarde a todos vocês, guarde o Buffet Planalto, essa empresa tão maravilhosa que eu tenho
tanto carinho, tanto amor. E por todos vocês também, que eu trago aqui no meu coração. Deus abençoe muito, fiquem com Deus, sempre lembrando que se for da vontade de papai, semana que vem estaremos aqui novamente, tá bom? Deus abençoe a todos, beijo, 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 tchau.